A paz do Senhor nessa manhã, meu irmão. Vou deixar aqui para a meditação dos irmãos a palavra de Deus, o Salmo 56, versículo 4 diante. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança. Não temereis o que possa fazer a carne. Irmão, a palavra de Deus fala claramente e nos ensina que muitos irmãos temem a carne na hora de levar uma pregação para a igreja. O Espírito Santo de Deus quer usar a pessoa fica com medo do dirigente achar ruim, porque muitos dirigentes hoje ensaiam a palavra para falar na igreja. Está errado. Nós temos que deixar o Espírito Santo falar em nossa boca. Como está escrito, não há vez de se preocupar o que há vez de falar. Na hora certa, o Espírito Santo de Deus encarrega e coloca a palavra em sua boca. É só abrir a boca e confiar em Deus. Muitas das vezes Deus quer usar a pessoa para levar uma palavra de correção, a pessoa teme, achando que o dirigente vai tomar o microfone da mão dele, não vai deixar ele falar. Irmão, a obra é de Deus, não é dele não. Se ele lançar a mão no microfone, Deus derruba ele de cima do altar, irmão. Tem que falar. Falar não retém a palavra de Deus. Aquele que não é contra Deus é por Deus. Então, se você não falar, você está sendo contra Deus. E todos aqueles que se levantam contra Deus não subsistem, irmão. Então, nós não devemos que temer o homem. Nós temos que temer a Deus. Aqui fala claramente, todos os dias torce a minha palavra. Eles torcem a palavra de Deus. E todos os seus pensamentos são contra mim, para mal. Aqui é a própria palavra de Deus falando. Que todos os dias, você pode ver, tem igreja aí, irmão, que não prega a sã doutrina, que não prega a santidade, que não prega a verdade, nos ensina os irmãos a afastar da aparência do mal. Aqui fala claramente a palavra de Deus. Todos os dias eles torcem a palavra de Deus. São pregador de palavra torcida. São contra a palavra de Deus. Aquele que não é pela palavra, que não é contra a palavra, tem que ser por ela. Porque se ele não for pela palavra, ele está sendo contra a palavra de Deus. Então, irmão, muitas das vezes o irmão distorce a palavra de Deus, está falando claramente. Fala claramente aqui, todos os dias a minha palavra é torcida, né? E todos os seus pensamentos são contra mim, para mal. Por que contra Deus? Porque os pensamentos dos pastores nos dias de hoje, dos dirigentes, dos pregadores da palavra de Deus, que se diz pregador da palavra de Deus, mas não prega a verdade, tem medo. O próprio pastor dirigente tem medo de pregar a verdade. Por quê? Porque se ele pregar a verdade, a igreja não enche. Porque ninguém quer ouvir a verdade hoje. O povo quer ouvir palavra de engano. Você vem para receber uma casa própria, você vem que você vai receber a bênção, mas nunca ouviu uma palavra que vai receber a libertação e a salvação. O povo hoje não está buscando salvação. Estão buscando primeiro o mundo. E achando que vai acrescentar o reino do céu na vida dele. Não, é ao contrário. Primeiro buscar o reino do céu, depois todas as coisas serão acrescentadas. Eu não canso de falar isso. Então, irmão, muitos dirigentes têm medo de pregar a verdade. Ele, a cada dia, como está escrito aqui, ele distorce a palavra de Deus. Ele procura as pessoas para ouvir a palavra dele. Procura aquelas pessoas que querem ouvir pregar aquilo que a pessoa quer ouvir. Irmão, está errado. Aquele que não é pela palavra é contra. Você não pode ser contra a palavra de Deus, porque você não vai subsistir. Os profetas que se levantaram contra Deus no passado não subsistiram, foi destruído, irmão. Então, aqui fala claramente que todos os dias, né, a minha palavra são distorcidas. E pensa mal em seu pensamento, porque eles distorcem a palavra de Deus. Eles não pregam a verdade, só pregam heresia dentro da igreja, porque eles têm medo da igreja ficar vazia e eles não vão arrecadar dinheiro. Eles têm uma meta para atingir, material, mas não a meta da salvação, e está deixando de lado. Irmão, nós temos que ensinar o povo, não devemos se preocupar em lucrar, que isso não é de Deus. Os discípulos nunca lucrou na obra de Deus. Irmão, nós temos que se preocupar em pregar a verdade, falar a sã doutrina, o amor de Deus. A palavra de Deus fala claramente, vou tornar a repetir, todos os dias, torce a minha palavra.
Todos os seus pensamentos são mal contra mim. Irmão, esses pastores, eu prego sempre contra essas igrejas que estão se levantando, que não entendem nada e não sabem o que faz. Eles estão falando, abrindo a boca, falando de qualquer maneira, falando muita besteira de boca para fora, achando que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala claramente, todos os dias torce a minha palavra, para todos os seus pensamentos mal, contra mim para mal. Eles têm um pensamento mal, irmão. Eles maquinam mal no coração. Então, irmão, as pessoas, e a palavra de Deus fala claramente, em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Então, irmão, você não pode temer o que possa fazer o homem a você. O homem não pode fazer nada se Deus não permitir. Mas você tem que temer a Deus, que você está levando a palavra dele de qualquer maneira, não está pregando como ele quer que prega, você a cada dia está distorcendo a palavra dele, indo contra ele, está escrito aqui na palavra de Deus, e os seus pensamentos para com Deus são pensamento mau. Então, irmão, vocês têm que haver um conserto. Deus está chamando vocês para um conserto. Os dirigentes que querem dirigir congregação, mas não sabem dirigir a sua vida, porque quem dirige a sua vida é Deus. Vocês não sabem dirigir nem a própria casa de vocês, que tem 2, 3 habitantes ali que mora, que é fácil. Como é que quer dirigir uma congregação com 100? Irmão, se você não consegue controlar 2, 3 pessoas, que dirá 100? Que quem controla é o Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes a pessoa faz as coisas tudo errado, tudo de qualquer maneira, e quer pregar e quer exigir que a pessoa anda direito, irmão. Eu não canso de falar, está escrito na palavra de Deus. Quando você quer que uma pessoa faz uma coisa, você faz primeiro para servir de testemunho, de exemplo. Se você anda desmartelado na presença de Deus, como é que você quer que a pessoa anda direito? Se você não sabe o que é direito, se você nunca andou direito, como é que você vai passar aquilo que você não conhece para a pessoa? Irmão, tem muitas igrejas hoje que prega de qualquer maneira, que só vive na heresia, na hipocrisia, não fala a verdade de Deus, irmão. Irmão, Deus está contra esses pastores, contra esses falsos apóstolos, que têm abrido congregação para que encha, para tirar lucro, mas a salvação está longe dessa porta. Deus não tem parte com esse povo. Deus não selou o pacto dele com esse povo. O Espírito Santo de Deus, que é o selo da promessa, não está na vida desse povo. Porque aqui falou claramente que a cada dia eles procuram distorcer a palavra de Deus e os seus pensamentos são mal contra Deus. Eles só pensam fazer o mal no coração, perseguem os irmãos, pensa derrubar os irmãos, porque o irmão tem um dom que ele não conseguiu, porque ele anda de qualquer maneira, e o irmão procura obedecer a Deus, paga o preço. Então a palavra de Deus fala claramente para os pregadores que gostam de pregar a palavra, continua pregando a palavra, não teme o que o homem possa fazer você, mas teme a Deus, que tem um poder, não só de matar a carne, mas de lançar a alma no inferno, irmão. Você é servo de Deus, não é servo do homem. Se você teme o homem, porque você é servo do homem. Quem é servo de Deus não teme o homem. Você vê que Jeremias sofreu na obra, Ezequiel, Isaías e outros mais, Elias, não temia o homem, ele temia a Deus, porque ele sabe que a salvação dele está em Deus e ele trabalha para Deus. Mas quando você é escravo do homem, não é liberto por Jesus Cristo ainda, e é servo do homem, e teme o homem, você está longe da salvação e longe de Deus, e perto do homem. Você tem que se afastar da aparência da carne e se chegar a Deus, e o diabo fugirá de vós. Irmão, muitas das vezes, irmão, as pessoas levam a obra de Deus de qualquer maneira e se opõem dentro da congregação, quer mandar nos irmãos, quer governar os irmãos, mas ele não governa nem a vida dele, irmão. Tem muitos falsos obreiros, muitos pastores que andam distorcendo a palavra de Deus a cada dia. Por isso que o evangelho de Deus, hoje em dia, está sendo blasfemado pelo ímpio. Por isso que Satanás tem enviado as pessoas para escarnecer dos crentes, por causa desses falsos pastores que andam distorcendo a palavra de Deus a cada dia. É a Bíblia que fala, irmão, que é a boca de Deus.
Dá contra esses homens que distorcem a palavra a cada dia e procura fazer as coisas erradas e acha que está fazendo certo e seu pensamento é mal diante de Deus, contra as obras de Deus. Limpa seu pensamento, deixa o Espírito Santo de Deus limpar a tua mente, limpar teu coração, tirar a maldade do teu coração, irmão, para que você possa ter êxito, ter sucesso na obra de Deus, porque desse jeito, irmão, você está crescendo na iniquidade e sendo aniquilado na salvação. Que a iniquidade seja aniquilada nessa manhã e que a salvação, irmão, prevalece na sua vida. Muitos obreiros, irmão, têm medo de falar a verdade. Irmão, quando você tiver a oportunidade na igreja, doa quem quiser doer, fala a verdade. Quem não quiser ouvir, irmão, que saia de dentro e tapa o ouvido. Mas não é você que está tirando, é ele que está indo com os pés dele. Fala a verdade, mostra que tu é servo de Deus, não é servo do homem. Aquele que se levantar contra você, irmão, nos dias a dias você vai ver o que vai suceder na caminhada da longa da vida dele, o que Deus vai fazer. Deus passa a espada, irmão. Quando a pessoa se levantar contra você, glorifica a Deus, porque aí você sabe que você está fazendo a vontade de Deus e o diabo está excitando o adversário para tentar te derrubar, te parar. Você não pode parar. Prossiga a caminhada, porque Deus é contigo. Você está aborrecendo o mundo, está aborrecendo Satanás e agradando a Deus. Por isso que se levanta contra ti. Agora, quando a pessoa se chega a você e não te aborrece você, é porque você está agradando a carne e aborrecendo a Deus. Aí Deus afasta de você, o Espírito de Deus afasta de você, o Espírito Santo. Aí chega a carne, porque você está agradando a carne. Mas quando é o contrário, que ele se aborrece e aborrece você, com a palavra te persegue, calunia você, porque você está agradando a Deus e aborrecendo a carne, e aborrecendo o mundo, aborrecendo Satanás. Então continua assim, porque grande será o seu galardão. Que Deus possa te dar sabedoria e conhecimento, e que você seja usado na presença de Deus e não teme ao homem o que o homem possa te fazer, mas teme a Deus, que é o seu Criador, o meu Criador, o nosso Pai. Fica na paz do Senhor Jesus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É o Espírito Santo de Deus que está falando às igrejas, é a voz de Jesus. E Jesus te ama, irmão. Fica na paz do Senhor Jesus. Seja abençoado todos vós. Amém?